Para você que está anotando, eu quero falar o tema aqui, já vamos entrar direto. Mas antes eu quero falar contigo e considerar, e quero que você considere junto comigo também, que nós estamos em uma reunião de líderes, amém? Aqui há bispos, pastores, supervisores de célula, líderes de célula, auxiliares e outros tantos que ajudam na célula e que desejam essa liderança. Então entenda que o que está sendo dito, o tema que está sendo colocado nessa tarde, é um tema muito específico para dentro de uma liderança e tem a ver com a sua prática de vida. Saiba que você é alguém que está à frente de algo que Deus confiou nas suas mãos. E o fato de Deus ter confiado isso nas suas mãos requer de você um treinamento, um alinhamento debaixo de uma unção do Espírito Santo. Amém? O tema é: alinhe a sua liderança alinhando-se ao discipulado. Bom, nessa ministração eu desejo falar da necessidade de um alinhamento entre a nossa liderança e o discipulado que você tem. Se você está aqui, com certeza, você está debaixo da influência de alguém, de um líder, de um pastor, de um bispo. Você tem um discipulador, você tem alguém que fale na sua vida. Mas mais do que isso, você é alguém que deseja ouvir de alguém que é mais experiente do que você na palavra, dentro da liderança, à frente da célula, à frente de outros discípulos, como a palavra de Deus nos ensina em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 19, quando Jesus reúne os discípulos e diz para eles: ide e fazei discípulos. Quando Jesus chama os seus discípulos e os liberam para que eles façam discípulos, Jesus já tinha terminado uma parte do treinamento que estava fazendo com eles, e ali eles já estavam preparados para produzir discípulos. Naquele dia, naquele momento, eles realmente se tornam discípulos. Eles só são discípulos ali, é como se eles recebessem um título. Eles só são discípulos ali porque a partir daquele momento eles começam a produzir um determinado fruto, o fruto do discipulado, do acompanhamento. Mas dentro da nossa liderança, dentro da sua liderança, da sua célula que você lidera, do grupo de pessoas que você está à frente dela, o que nós mais desejamos? O que é que nós queremos? Não tem os slides aí, obreiro? Dentro da sua liderança, o que é que você mais deseja? Bom, eu tenho uma mania de colocar nos meus slides, no meu material, algumas perguntas para te fazer pensar, para nos fazer pensar aonde nós estamos, aonde nós precisamos chegar e que tipo de trilho, que tipo de caminho nós devemos tomar para chegar até lá. Então, eu quero te fazer essa pergunta. Dentro da sua liderança, dentro do seu discipulado, o que você realmente quer? Qual é o seu objetivo? O que nós, que somos de uma igreja local, estamos debaixo de uma liderança e exercemos liderança sobre outras pessoas, o que nós realmente desejamos produzir quanto a isso? Veja bem que eu não estou falando quanto à salvação, não estou falando quanto à sua... se você está quebrantado nesses dias, lá na frente nós vamos falar sobre isso, mas eu quero falar da sua liderança. Você está aqui como um pastor de ovelhas, como uma pastora de ovelhas. Você está à frente de algo que o Senhor confiou nas suas mãos. Às vezes nós pensamos assim: quem me confiou isso foi o fulano de tal, foi o fulano de tal. Bom, Deus usou homens para te confiar algo, mas tenha certeza que quem colocou nas suas mãos foi Deus, foi Ele que fez isso. Então o que nós realmente queremos? O que nós realmente desejamos dentro de uma liderança que nós temos, dentro das nossas células, dentro do discipulado que nós temos? Olha, nós queremos resultados. Nós desejamos resultados. É difícil você estar à frente de algo, trabalhando em qualquer ramificação, até mesmo no seu trabalho, aonde você tem que produzir alguma coisa lá no seu trabalho, seja você trabalhando com vendas ou com produção de alguma coisa.
Você quer resultado. Você quer imprimir força dentro do trabalho que você desenvolve e você deseja em um determinado tempo colher o resultado do seu esforço, do seu trabalho, daquilo que você tem feito. Que tipo de resultado nós, líderes, queremos dentro das nossas células? Que tipo de resultado nós, discipuladores, queremos dos nossos discípulos? Que tipo de resultado nós, discípulos, desejamos dos nossos discipuladores? O que você deseja? Nós desejamos autoridade. Sim. Ninguém consegue trabalhar sem autoridade dentro de um grupo de pessoas de liderança. Nós queremos reconhecimento. Queremos, é necessário. Nós queremos uma vida transformada por Deus. Desejamos que as nossas vidas sejam transformadas por Deus. E desejamos que os discípulos que nós acompanhamos também recebam transformação. Nós desejamos discípulos que respondem à altura daquilo que está proposto. Nós desejamos reuniões cheias da presença do Espírito Santo. Quando a gente faz uma célula e aquela célula talvez não é como nós esperávamos que fosse. Isso já aconteceu, acho que com todos aqui. Você pensa, puxa, eu tenho que orar mais assim, eu tenho que talvez mudar essa estratégia, eu tenho que fazer aquilo. Você já pensa, e se você é casado e aí a esposa já fala, você fez isso, isso e isso, acho que não foi muito bom. Ou então um fala com o outro ali, por quê? Porque nós desejamos colher alguma coisa daquilo ali. Nós queremos células ungidas, queremos. Nós queremos vínculos fortes ungidos, queremos demais. Nós queremos ovelhas quebrantadas, irmãos, como nós desejamos esse quebrantamento das nossas ovelhas dentro das nossas células. Quando você coloca lá, ou uma música, ou então alguém na hora de tocar o violão, ou no desfecho da célula, que é um momento de quebrantamento que você começa uma oração, está se cumprindo. Desejamos pessoas que têm fome de Deus, que têm sede da presença de Deus, que anseia por algo que Deus vai fazer dentro das nossas reuniões, dentro das nossas células. No entanto, apesar de desejarmos todas essas coisas, nós queremos esses resultados, porém, há algo que precisamos entender como líderes. Entenda, nós estamos falando com líderes que estão à frente, entenda isso, há um contexto. Há algo que precisamos entender. Resultados, eles não vêm por obra do acaso. Não é porque você recebeu um título de líder, ou um título de supervisor, de pastor, seja lá qual for. Não é porque o pastor colocou você lá em cima do púlpito naquele dia, apresentou você para a igreja e disse, irmãos, esses agora são os novos líderes de célula, e eles são uma bênção, e são mesmo. Mas não é obra do acaso, não é porque alguém colocou a mão na sua cabeça, que agora as coisas vão acontecer dentro da célula. Há uma necessidade de programação, de pensamento, há uma necessidade de parar, de projetar, há uma necessidade de reservar tempo específico para aquilo que está proposto. Há uma necessidade de trabalho a ser desenvolvido, de preparo, para que você chegue naquele lugar e as coisas começam a acontecer. Os princípios que eu quero colocar são princípios fundamentais. E eu quero colocar 2 princípios, eu quero falar rapidamente sobre eles, porque eles são extensos, mas hoje eu creio na liderança dos irmãos, no entendimento dos irmãos aqui, que os irmãos vão entender, compreender isso. Há muitos princípios, há muitos, mas eu quero colocar esses 2 aqui. Eu quero colocar esses 2, porque o que é um princípio fundamental? Algo que o bispo tem falado nesses dias aqui, falando sobre fruto do Espírito, e ele está falando assim, nós queremos avivamento, e queremos mesmo. Nós realmente desejamos avivamento. Mas às vezes, desejar o avivamento só por desejar não é o suficiente. Não há avivamento sem fundamento. E eu quero colocar esses 2 princípios que são fundamentais, entre tantos outros que você já sabe lá dentro da sua célula. Quais são esses 2 princípios? Dependência de Deus e o esforço pessoal. Quando eu estava preparando, eu pensei nessa expressão assim, esforço pessoal.
nós não estamos tão habituados com essa expressão. Mas ela é de propósito. Depois eu entendi no meu coração, eu sei que Deus ministrou isso no meu coração, e essa expressão, esforço pessoal, ela é de propósito. Tem vários outros princípios que você pode colocar dentro da sua, mas esses dois princípios você vai ver, e nós vamos tentar alinhar isso aqui debaixo de uma liderança, aonde, dentro de um entendimento, eu sei que Deus quer colocar algo para nós aqui. O que são princípios fundamentais? Princípios fundamentais são aqueles que, sem eles, é impossível edificar algo que está proposto. Então, esse prédio, ele está sustentado sobre fundações. E se essas fundações não estivessem aí onde elas estão, e talvez 99% dessas fundações nós não estamos enxergando elas nesse momento, porque se eu perguntar para você que talvez não está muito acostumado com esse prédio, eu dizer para você, você sabe onde que tem uma coluna desse prédio aqui? Alguém aqui sabe me falar? Aonde que tem uma coluna aqui? Aonde que tem uma coluna que sustenta o prédio? Talvez você não saiba. 99% dos fundamentos que são essenciais, eles nem aparecem direito. Eles não são notórios publicamente. Eles não são para serem apresentados a público. Eles não existem para serem demonstrados, porque eles não geram aplauso, eles não geram admiração, mas são fundamentais. Sem eles é impossível. Então eu quero te dizer, muitas vezes nós queremos as nossas células funcionando e bem funcionando. Todos nós queremos isso e precisamos desejar mesmo. Mas às vezes começamos a edificar sem fundamentos. Quando edificamos sem fundamentos, na hora que chega na metade, sopra o vento. Sopra o vento, vem a tempestade, e elas caem. E às vezes a gente fica triste, porque você começou a edificar algo com um coração tão desejoso de que aquilo desse certo, e você chama aquele discípulo, e você fala algumas coisas para ele, e você chama o outro, e você vai até ali, e a célula está funcionando, você chega na célula para fazer isso, e olha irmãos, eu confesso isso para vocês, durante algum tempo, eu quis edificar sem esses fundamentos. E vi pessoas do meu lado também querendo edificar sem esses fundamentos. E quando começava a aparecer que a célula estava fluindo e os discípulos, agora vai, porque está redondinho, o fulano está assim, o Beltrano está assim. Eu me lembro quando eu sou filho de um casal que teve 7 filhos. Então a minha casa sempre foi cheia de pessoas. Então eu me lembro quando nós íamos passear, no dia das crianças, assim, eu tenho essa lembrança. E os meus pais vestiam os filhos, tudo bonitinho. E aí eles vestiam, e a gente meio que passava o dia com os pés no chão, jogando bola ali, o tampo do dedo era sempre arrancado, a unha sempre torta. E às vezes minha mãe, calça aqui meu filho, porque é dia das crianças, nós vamos para o mutirama. E aí tinha minha irmã, a minha irmã mais velha, depois o meu irmão, e ela vestia todo mundo bonitinho, e a gente saía igual, já viu aquela imagem do patinho, da mamãe patinho? E os patinhos todos atrás andando do mesmo jeitinho ali, era bom demais. Às vezes nós queremos fazer isso com os nossos discípulos, e a gente veste eles de quê? De discípulos. A gente veste eles de discípulos, a gente põe um carimbo na testa deles escrito discípulo. E a gente fala para eles assim, ó, na hora que começar o louvor, você levanta a mão. Por quê? Porque discípulo levanta a mão. Na hora que o pregador que está falando, ele estiver na pregação e ele falar assim, amém meus irmãos, você fala amém. O pessoal está perdendo um pouco isso, né bispo? E aí estou falando de um tempo passado, nós acabamos formando alguns soldadinhos de chumbo. Aqueles que são formados com aquele chumbo derretido e tem uma forminha, e a forminha é colocada, o chumbo é colocado naquela forminha, e aí é colocado aquele monte de soldadinho, tudo igual, tudo do mesmo jeito. Só que eles, dessa forma, estão sendo edificados sem fundamento. Os 2 fundamentos que eu separei para os irmãos, o primeiro fundamento,
dependência de Deus. O segundo fundamento, o esforço pessoal. O que é uma dependência de Deus? Jeremias, capítulo 29, versículo 29. Acho que os irmãos sabem, texto muito conhecido. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Sabe, esses textos estão querendo falar de depender de Deus. O texto de Mateus capítulo 11, verso 12, que estava aparecendo ali, está dizendo, Cristo dizendo, reúne os seus discípulos e diz assim, olha, sem mim, vocês não podem fazer nada. Há um momento de uma dependência extrema de Deus, o que não anula o outro princípio, o princípio do esforço pessoal. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 4, verso 29. Deuteronômio 4, 29. E de lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscardes de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Sabe, dentro da dependência de Deus, o primeiro princípio é conhecer a Deus. E só se conhece a Deus, como a bispa Derani estava falando aqui, através da palavra de Deus. O Senhor, na sua soberania, decidiu o seguinte, eu quero me revelar ao povo, e para me revelar ao meu povo, eu vou construir uma cartilha, eu vou construir um texto, para que o meu povo possa me conhecer. E nós temos a palavra de Deus, nós temos as Escrituras. Então, o primeiro princípio da dependência de Deus é conhecer a Deus. Eu quero te perguntar, qual o nível de conhecimento, nesse momento, nós temos de Deus? Ou do manual que Ele deixou para cada um de nós? Qual o seu nível de conhecimento? Veja bem que nós estamos falando para líderes. Veja bem que você é um líder, eu sou um líder. Qual o nível de conhecimento da palavra que nós temos? Será que esse nível de conhecimento, eu não estou dizendo que você tem que ser um profundo conhecedor, não. Mas eu estou dizendo que há um nível de conhecimento aonde você entende quem é Deus e o que é que Ele tem para cada um de nós. Há um nível de conhecimento que não é, você não precisa ser um grande teólogo para isso, mas há um nível de conhecimento que você tem que saber que aquilo é Escritura, e que a Escritura expressa o caráter do seu Senhor que te chamou. O segundo ponto para a dependência de Deus, e que ainda não é a sua totalidade, é a aprovação. Quer ver? Abre lá em Tiago, capítulo 2, versículo 19 comigo. Tiago 2,19. Veja bem que o primeiro ponto para a dependência de Deus é conhecer a Deus. E o segundo ponto para a dependência de Deus é aprovar aquilo que Deus está fazendo. Tiago capítulo 2, versículo 19, está escrito assim, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. O que Tiago está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, o primeiro ponto, conhecer a Deus, tem muita gente aí fora que conhece até certo ponto das Escrituras. E isso não é suficiente para que essas pessoas creem em Deus. O segundo ponto, que é a aprovação, é isso que Tiago está falando, significa que há pessoas aí fora que conhecem parte das Escrituras. E se você perguntar quem é Jesus para elas, elas vão te falar talvez melhor do que muitos crentes. Você, Jesus, aquele que morreu na cruz, aquele, né, que é o Salvador do mundo, não é? Filho de Maria, não é esse? Aquele que dia 25 de dezembro e tal. Eles até sabem disso. E muitos até aprovam. Muitos até aprovam e falam assim, não, Jesus é Salvador mesmo. Jesus é Salvador mesmo.
Nós sabemos que Ele derramou o sangue dEle, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é Salvador. Então essas pessoas, veja bem comigo, o que é dependência de Deus? É um nível de conhecimento, é um nível de aprovação, mas também é um nível de intimidade. Agora eu vou falar para você, porque aqui já é outro nível. Pessoas lá fora podem conhecer e aprovar. Mas intimidade, irmãos, é só dentro da igreja. Intimidade é só para aqueles que têm o Senhor dentro de si. Quando Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, chega para Jesus, ele fala assim: Jesus, eu sei, olha o que Nicodemos fala: eu sei que tu és Senhor, eu sei que tu és o enviado de Deus, eu sei que o Senhor é o Salvador. Aí Jesus dá um sorriso para ele e fala: Nicodemos, você sabe de todas essas coisas, você é profundo conhecedor de muitas coisas das Escrituras, e você até aprova o que a Escritura está escrito, mas ainda te falta uma coisa. Jesus diz para ele: te falta intimidade, te falta estar dentro, Nicodemos. Porque, irmãos, há pessoas que estão de fora, e elas estão aprovando tudo o que acontece lá dentro. Quantas pessoas às vezes nos visitam aqui, e até são atendidas pelos pastores, e essas pessoas elogiam: puxa, vocês têm um bom culto, que música bonita vocês cantam, os pastores me atenderam assim, fulano de tal é assim, puxa, que joia, parabéns, muito bom isso e tal, dá prova, reconhece, aplaude e tudo mais, mas essas pessoas estão de fora, porque elas não têm uma vida íntima. Jesus vira para Nicodemos e diz para Nicodemos: Nicodemos, você está de fora, cara. Nicodemos, você conhece e aprova, mas você está de fora porque não está dentro de você. Te falta o principal, nascer de novo. Então, dependência de Deus. Quando você fala assim, eu dependo de Deus, você precisa conhecer, você precisa aprovar, mas você precisa ser íntimo. E intimidade, irmãos, é muito mais do que você orar no momento que você ora da comida lá na sua casa. Se bem que isso tem que acontecer. Intimidade é muito mais do que no momento que você está reunido com a sua célula e você ora com aqueles irmãos, abençoando aqueles irmãos. Intimidade é muito mais do que no momento da oração da madrugada, onde nós acordamos às 5 horas, entramos ali, toda a igreja, e a gente ora, e aquilo ali é uma bênção. Mas intimidade é além disso. Intimidade é entra para o teu quarto e tranca a porta. Os casais casados, que estão aqui, sabem muito bem o que eu estou dizendo. Intimidade é entra para o quarto e tranca a porta. O que é isso? É eu e o Senhor. É nesse momento, irmãos, que acontece o que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Que o apóstolo Paulo diz assim: e nós, com o rosto desvendado, contemplamos como que por espelho a nossa face e a face do Senhor. E quando contemplamos a nossa face e a face, quando estamos face a face com o Senhor, somos transformados de... O que é glória em glória para você? Alguém porventura pode participar da glória de Deus sem ser íntimo? É impossível. O que aconteceu com Moisés, quando Moisés passa 40 dias orando, só ele e o Senhor. Chega num determinado momento que Moisés fala: Deus, eu não aguento mais, eu quero te ver. Eu não aguento mais, eu quero te ver. E o Senhor fala para ele: Moisés, se você me ver, você vai morrer fulminado. Senhor, eu quero te ver. Então entra, Moisés, na fenda da rocha. Moisés entra na fenda da rocha, o Senhor passa. E quando o Senhor passa, Moisés contempla a Deus. Meio que ali o clarão de Deus ali, e aquilo pega em Moisés. O que acontece com Moisés? Moisés é, mais uma vez, Moisés é transfigurado. Quando ele desce de lá, o povo olha para ele e fala: Moisés, você está brilhando. Por quê? Porque ele esteve com Deus, por causa da intimidade, porque agora mais ainda eles se parecem. Isso, irmãos, é dependência de Deus. Segunda, princípio fundamental para que possamos
ter esse alinhamento, tanto do discipulado, como na unção do Senhor. O esforço natural. O que é o esforço natural? Veja bem, pessoal, esforço pessoal. É isso mesmo que você está pensando. É isso mesmo. O esforço natural, ele está ligado em você se dispor para buscar a Deus. O esforço natural está ligado quando você acorda mais cedo do que o outro. O esforço pessoal está ligado quando você ora mais. O esforço pessoal está ligado quando você busca mais. O esforço pessoal está ligado quando você liga mais para o discípulo. O esforço pessoal está ligado quando você vai atrás, quando você não falta um culto. Quando para você o que parece ser caro, como a bispo estava falando sobre o preço. Sabe, irmãos, unção tem preço? Tem preço. E às vezes, para quem não sabe o que é unção, acha caro. Acha caro, às vezes, adiar uma situação porque tem uma reunião de líderes. Acha caro, às vezes, não vir porque é melhor ganhar 100, 200 reais com uma outra coisa. Veja bem, eu não estou criticando, o que eu estou dizendo é que há uma revelação de disposição de pagar o preço. Porque, irmãos, qualquer um de nós aqui, sendo pai, e os nossos filhos passar por uma questão, nós não vamos avaliar o preço para socorrer. O que tiver às mãos, nós vamos dispor. Sabe por quê? Porque nós amamos. E quando amamos a unção e queremos estar alinhados ao que Deus está fazendo, não há preço. Não há preço. Eu vejo os irmãos aqui, nós aqui, pastores, líderes, o pessoal do shopping, trabalhando, levantando dinheiro para viajar para um lugar, para chegar lá, passar um tempo lá, aonde, naturalmente falando, vai ser cansativo, aonde, naturalmente falando, vai ter um desgaste, aonde a situação, às vezes, nem pode dar o resultado todo que nós esperamos, mas nós cremos e não tem preço, porque há um esforço pessoal que transcende. A unção que nós desejamos, o alinhamento que nós desejamos dentro de um discipulado, é de ir atrás aonde o nosso discipulador, aonde a pessoa que está à frente está nos levando, tem que ter uma disposição sua de estar indo também. Senão não vai funcionar. Segundo, sobre esforço pessoal, tem a ver com congregar. Claro que tem a ver com congregar. Como que você conhece esse irmão que está do seu lado se não fosse congregando? Como você desenvolve vínculos que a palavra nos ensina se você não congrega? Como nós não desenvolvemos, como não desenvolver esses vínculos se não for através das células? Se não for através de um bom acompanhamento de discipulado? E tudo isso, irmãos, vem de um esforço pessoal. Mateus está dizendo o seguinte, Mateus capítulo 11, versículo 12. João Batista diz isso, ele disse, olha, desde os tempos passados, o reino de Deus é tomado por esforço. Veja que a proposta é um equilíbrio entre dependência de Deus e esforço pessoal. Porque no equilíbrio encontramos unção, encontramos alinhamento, encontramos resposta do discipulado, recebemos princípios do discipulado gravado no coração. Deus sempre vai tratar a mim e a você nos extremos. Quando o Evangelho de João está falando de uma poda, ele está falando de cortar os extremos. Quando ele está falando de nós irmos à frente e nos dispor um pouco mais, ele está falando de cortar os extremos. Deus sempre vai tratar conosco nos extremos. O objetivo de Deus sempre vai ser equilibrar. Uma construção como essa, como eu estava falando, tanto as colunas da esquerda como as colunas da direita que estão lá embaixo, elas estão extremamente equilibradas e alinhadas. Porque se qualquer uma das duas quisesse aparecer mais do que a outra, o prédio cairia. O prédio cairia. E por último, terceiro, o discipulado. Para terminar aqui, o que estamos falando aqui hoje
é sobre uma proposta de alinhamento em nossa liderança. A unidade de propósito para a edificação de um discipulado e de uma liderança, ela tem tudo a ver com aquilo que Deus entregou para a igreja. O que Deus entregou para você? Fala para mim, qual que é o seu ministério? Estar à frente da liderança? Estar à frente de uma célula? O que Deus entregou nas suas mãos? Eu quero te dizer que Deus entregou nas mãos de cada um de nós, para que possamos desenvolver, e sem vínculos bem definidos, do discipulado, de acompanhamento, não será possível. Deus nos abençoe com o nosso equilíbrio do esforço pessoal e da dependência de Deus, que possamos colher frutos daquilo que Deus tem ministrado no coração de cada um de nós. Deus abençoe os irmãos.